Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, presidente Fernando Collor, excelentíssimo senhor presidente da Subcomissão Temporária sobre Aviação Civil, senador Flecha Ribeiro, meu prezado companheiro, senador Vital do Rego, relator desta subcomissão, senhores senadores, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria, senhor presidente, de agradecer o honroso convite que me é feito para receber o fruto do trabalho de várias pessoas, vários técnicos, vários especialistas que vieram a esta comissão de senadores para tratar de um assunto extremamente importante. Os senhores sabem, eu tenho certeza disso, pelas palavras introdutórias aqui proferidas pelo senador Vital do Rego, e que mostram que os trabalhos dessa comissão permitiram, presidente Fernando Collor, que os senadores chegassem e propiciassem ao governo uma visão muito clara dos desafios que a aviação civil coloca para todos nós, não só no Executivo, no Legislativo, mas todos os setores, os segmentos da atividade econômica que estão envolvidos em fazer funcionar um aeroporto, fazer funcionar com segurança o sistema de aviação no país, nas suas diversas modalidades. Esse desafio, nós estamos convencidos disso, por orientação da presidenta Dilma, ele começa definindo de maneira clara a necessidade de nós promovermos uma mudança de natureza cultural no tratamento dado ao usuário do sistema, seja ele passageiro, seja ele usando o sistema aeroviário para fazer suas atividades econômicas de carga, descarga, importação, exportação, transporte de mercadorias, enfim. Esses usuários, eles têm que ser tratados como clientes. Fundamental que não só os operadores dos aeroportos, mas todos os players, todos aqueles segmentos da companhia de aviação, a empresa que cuida da bagagem, o sistema de controle aéreo, ao atendimento no balcão, as atividades comerciais que estão no aeroporto, a sinalização, a segurança em terra e no ar do usuário tem que ser o objetivo primeiro de todos esses players. Todo esse esforço que o governo faz hoje, no sentido de melhorar, fazer obras nos aeroportos, como nós estamos tendo obra. Ontem mesmo eu estive no Galeão, que são obras que são conduzidas pela Infraero, para melhorar as condições operacionais do Galeão, como em vários outros aeroportos, o esforço que se faz com as concessões, como disse o presidente Flecha Ribeiro, de alguns aeroportos que já foram concedidos e de 2 novos que serão concedidos a partir do mês de setembro deste ano, quando o edital será lançado. Nós temos o objetivo de dotar o país de um sistema aeroportuário capaz de garantir ao cliente, ao usuário tratado como cliente, segurança, qualidade de serviço e preço. Nós não temos, lamentavelmente, isso. E essa segurança, essa qualidade de serviço e o preço praticado nesses aeroportos, eles visam atender fundamentalmente o cidadão brasileiro. Porque hoje, no Brasil, o meio importante de transporte, o modal que mais cresce é o transporte viário, aeroviário. Como disse o nosso senador,
estamos crescendo 12% ao ano. Somos o segundo país ou o terceiro país do mundo em crescimento do uso do transporte aeroviário. Isso é o retrato de uma mobilidade social que o país viveu nos últimos 10 anos, que colocou 40 milhões de brasileiros no mercado de consumo. Hoje, andar de avião não é mais um privilégio de rico. Todas as pessoas, no país da extensão do nosso, vê no transporte aeroviário o transporte mais rápido, mais seguro, mais eficaz. E os preços praticados aqui permitem que essas pessoas possam se organizar para fazer as suas viagens. Alguns em função do trabalho e aqueles que fazem para as atividades de turismo, de lazer, de motivos familiares. Esse contingente, a maioria pertence à classe média brasileira, que às vezes estão andando de avião pela primeira vez e que precisam ter um atendimento, uma compreensão que seja compatível com esse esforço que cada uma daquelas pessoas faz no sentido de comprar sua passagem, de entregar o destino da sua vida aos cuidados das empresas e dos operadores aeroportuários. Além do esforço que está se fazendo para melhorar os grandes aeroportos, a presidenta Dilma nos convoca para realizar, numa primeira etapa, a construção, a melhoria de 270 aeroportos para que nós possamos ter uma aviação regional. Essa aviação regional, ela precisa ter preço também. Não se tem condições de garantir um transporte regional adequado, seguro, viável, econômico e financeiramente, se nós não tivermos um mercado que sustente. Então, há todo um esforço do governo no sentido de definir um sistema de subsídio que permita que o cidadão brasileiro, localizado em cidades de tamanho médio, com uma distância de aproximadamente 100 quilômetros de um aeroporto para a cidade, eles possam usar esse sistema. Eu tenho certeza que na Amazônia isso será de grande valia. Mas não só lá. Nós temos no Brasil inteiro hoje essa possibilidade. Além dos passageiros, a carga hoje vê neste modal um modal extremamente conveniente para que as suas atividades se desenvolvam. Finalmente, para não tomar muito tempo dos senhores, afinal de contas, não é a minha função aqui falar, mas sim receber, não é a minha função falar, mas ouvir, eu queria deixar aqui duas últimas palavras. A primeira é de que todo esse esforço que o governo faz, no sentido de melhorar as condições dos aeroportos, dos grandes aeroportos, de criar uma estrutura de aeroportos regionais, esse esforço ele precisa que nós tenhamos companhias aéreas saudáveis. Não há hipótese de nós termos um sistema funcionando se nós não tivermos companhias que sejam capazes de ter estabilidade econômico-financeira para garantir tranquilidade, preço, conforto, segurança aos seus clientes. E esse problema das companhias aéreas no Brasil é um problema recorrente. Todos aqui já temos cabelo branco, à exceção do Vital. Já está chegando. Pois mas não deixa chegar. Todos sabemos, vimos, conhecemos a Varig, conhecemos a Pané, conhecemos várias companhias que sumiram. Agora nós temos duas grandes companhias e duas companhias de porte médio. Nós precisamos ter uma estrutura de companhias para fazer a aviação regional. Pode ser essas grandes, mas pode estimular o surgimento de outras, para que a competição seja um fator relevante no sentido de melhorar qualidade e de baixar preços. Então, nós já tomamos uma iniciativa na SAC de solicitar
ao BNDES e à ANAC que preparasse cada uma dessas duas casas um estudo detalhado, cuidadoso, e ambas têm toda a capacidade técnica para fazer isso, para que nós saiamos do achismo, de opiniões que são jogadas ao vento, e possamos nos debruçar sobre esse desafio, esse problema, de maneira a permitir que as autoridades econômicas, as empresas, comecem, e a própria ANAC, que é um órgão fiscalizador, tenha condições de ter fazer um esforço conjunto no sentido de garantir de maneira transparente, clara, saudável, que nós possamos ter companhias robustas. Porque sem companhias robustas nós não vamos ter serviços adequados. Finalmente, eu vi já que o relatório cuida do Código Brasileiro de Aeronáutica. É um documento extremamente importante. Está sendo votado na Câmara dos Deputados já há algum tempo. Nós já tivemos lá vários relatores e eu creio que a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, ou diretamente ou por intermédio de uma subcomissão, dará uma colaboração complementar extremamente importante, fazendo um debate sobre esse código, trazendo para a mesa de discussão, de reflexão, o código. O código trata de assuntos importantes, alguns que já o tempo já resolveu, como definir percentual para a participação de capital estrangeiro no sonho de ter comando de uma empresa em função do percentual de capital. Os senhores sabem melhor do que eu que esse problema já está resolvido há muito tempo. Hoje nós temos ações que têm qualidades que lhe dão um diferencial da maioria das outras ações, e tem comando de gestão e governança em função dessas qualificações dela, independente da quantidade. Nós temos acordos de acionistas que definem formas de governança, intervenção de gestão, que dão seguranças à composição de capital em relação à governança e à gestão, que necessariamente não é o volume, o tamanho deles. Esses instrumentos que nós temos que cuidar dessas questões que estão se modernizando, que estão se transformando, têm que ser instrumentos adequados aos tempos que a gente vive. Não adianta a gente, por uma questão de valor que no passado, política, ideologicamente, tinha significado, nós ficarmos abraçados a essas questões, quando a realidade já mudou, que hoje esses problemas já não são problemas, porque já se tem formas criadas que já transformaram essas questões, como eram resolvidas no passado, em velharias. Esse é um aspecto que esse código trata, mas tem vários outros. E todos eles juntos, eles, do ponto de vista de política pública, são questões extremamente relevantes, extremamente importantes, e que eu tenho certeza, pelo que eu vi do senador Vital do Rego, esta comissão, o conjunto de senadores e técnicos que participaram desse debate, terão uma contribuição extremamente relevante para nos dar. Eu, portanto, encerro minhas palavras agradecendo, dizendo que esse relatório será discutido, avaliado, implementado por nós da SAC. Tenho certeza que será também, que eu encaminharei à ANAC e à Infraero, para que todos nós juntos possamos dotar o povo brasileiro de um serviço aeroportuário adequado. E que esse serviço, atendendo de maneira qualificada ao cliente do sistema no dia a dia, possa, por consequência, atender de maneira eficaz aqueles que virão agora, nos próximos meses, para a Copa das Confederações e o encontro do Papa com os jovens, daqui no ano seguinte, a Copa do Mundo e 2 anos depois, as Olimpíadas. Muito obrigado e, mais uma vez, os meus agradecimentos.